A paz de Deus com os irmãos do grupo. Irmãos, eu vou aqui responder o que na realidade as escrituras afirma. Então, irmão, vamos separar bem, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, vamos meditar bem, né? Primeiro nós vamos meditar aqui no perfil do homem, na personalidade humana, né? Então, Tiago 3, do verso 2 em diante, está escrito assim: todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a sua própria língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar, né? Agora vamos ler em Romanos capítulo 3, verso 4 a seguir. De modo nenhum, que Deus sempre continue sendo verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas, como dizem as Escrituras Sagradas a respeito dele. Que fique provado que tu tens razão quando falas e que sejas vencedor quando fores julgado. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Todos mentem, todos enganam, sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fosse veneno de cobra. Vamos ler aqui Jeremias 17:5, né? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no próprio homem, né? Que confia nele, ou no homem, a confiança no ser humano, né? Maldito o homem que confia no homem, tanto nele, né? No seu ego, na sua razão, né? Na sua personalidade, né? Porque o homem faz da sua carne o seu braço, né? Ele confia na sua carne e aparta o seu coração do Senhor nosso Deus. Jeremias 17:5, né? Então essa é a personalidade do homem mortal. E é por isso, irmãos, que a carne e o sangue, né, não entrarão no reino celestial, não é isso? E o nosso espírito vai ter, né, que receber um corpo incorruptível. É por isso que naquele dia nós vamos ter que receber um corpo incorruptível e celestial para subirmos aos céus, porque a carne e o sangue, né, não herdam, não sobem para a glória. Não é isso? Exatamente por isso, por causa da corrupção, né? Por causa da personalidade humana, né? É a diferença, né? Por isso que está escrito lá que o primeiro Adão, ele é terreno, mas o segundo Adão, ele é do céu. O primeiro Adão foi feito, né, alma vivente ou pessoa vivente, um ser vivente. Mas o segundo Adão não. Ele é espírito vivificante, é diferente. Na verdade, ele não é um homem. Ele tem a natureza divina. Ele é a própria verdade, né? Diferente do homem. O homem, ele é finito, ele é mortal, né? Não é verdade? E o Espírito de Deus não, ele é infinito, ele é, na verdade, ele está em toda parte ao mesmo tempo, ele é onisciente, é onipotente, é onipresente,
Ele é eterno, ele é divino, é sem princípio de vida e sem fim também de vida. Ele é o alfa, cara, é o ômega, o princípio, o fim. Ele é tudo, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ele é eterno e todas as coisas que existem, né, e subsistem através do seu poder. Seu poder. Tudo depende dele. Ele é o Deus supremo. Então ele não pode negar a si mesmo. Ele é a própria verdade. Então por isso que ele não é o homem para que se arrependa, né? Aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo 2, verso 12 em diante, diz assim: se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, ele também nos negará. Se nós não formos fiéis a Cristo, Cristo continuará sendo fiel, pois ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode ser falso para si mesmo. Tá vendo? Ele é a própria verdade. Diferente, né? Então, é nesse sentido que ele não é o homem ou o filho do homem, né? Para que minta, para que se arrependa, né? Porque o homem se arrepende por quê? Por que que o filho do homem arrepende? Porque quem arrepende é porque ele erra, ele comete pecado, ele é falho. Ele já foi concebido em pecado. Em pecado concebeu sua mãe. Então ele já é morto em seus delitos e pecado. Então o homem ele é falho, ele tem uma natureza humana. Por isso ele precisa de arrependimento. Por isso, quando João Batista veio, ele disse, né, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzir por fruto digno de arrependimento, porque já está chegado o machado à raiz das árvores, e toda árvore que em si não der fruto será cortada e lançada no fogo. Então, o homem é mau, né? O homem é pecador, o homem, por mais que, né, que nós lutamos, mas nós temos o veneno do pecado, né? Nós erramos. Por isso nós estamos sempre precisando de arrependimento. Nós sempre estamos se arrependendo, né? Porque nós erramos e aí nós temos que se arrepender, né? Se arrepender. Mas Deus não peca, Deus não erra, Deus não transgride, Ele é a própria verdade, é a própria justiça, Ele é a própria luz, não é verdade? Então não tem como Deus se arrepender do mal, porque Ele é o próprio bem. Né? Essa é a explicação, né? Então diz aqui em Apocalipse 3, na visão de João, em Apocalipse, do verso 3, 14 em diante, ele diz assim, ao anjo da igreja, né? Esse anjo é uma representação daquele que está na frente de um povo, né? Uma responsabilidade do ensino. Então, e ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve o seguinte: essa é a mensagem do Amém. Quer ver, né? Então, esse Amém é o próprio nome do Senhor Jesus, ó. É o nome figurado dele, Amém. Por quê? Por que que ele se pôs o próprio nome dele de o Amém? Essa é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele que daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas, porque Deus criou através do Filho, do Verbo, a palavra, né? É verdade? Então a palavra, ela é a verdade. Cristo é o Verbo encarnado, a própria verdade. Ele é o Amém. Amém quer dizer assim seja. Assim seja quer dizer verdade. É uma confirmação, né? Fala assim, assim, assim. A gente fala Amém, quer dizer assim seja. É verdade. Amém, verdade. Então, essa palavra amém é a verdade. Então, é o próprio nome de Cristo aqui no Apocalipse, na revelação para João, já é o amém. Ele é a testemunha fiel verdadeira, ele é o amém, ele é a verdade. Né? E todas as coisas foram feitas por ele. Então, depois aqui tem uma recomendação. Né? Portanto, aconselho que comprem de mim, da própria verdade, ouro puro da própria verdade, para que sejam de fato ricos. Né? Só se enriquece quem tem
é verdade, o ouro puro da própria verdade. E compre roupas brancas, lógico, roupas espirituais, as veste, né? Para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. A nudez espiritual, lógico, né? Lógico. Compre também colírio para os olhos, a fim de que possam ver, né? Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério. E ó, aqui, tá vendo a palavra? E se arrependam. Então, arrependimento é para o homem. O filho do homem tem que se arrepender, porque arrependimento ele vem porque nós somos falhos. Nós pecamos todos os dias. Então, todos os dias nós temos que estar se arrependendo, se arrependendo, se arrependendo. Mas Deus não. Deus não peca, né? Deus é a própria verdade. Ele é o próprio perdão, é a própria misericórdia. Então, ele é a própria vida eterna. A diferença é isso, né, irmãos? Para explicar ali por que que Deus não é filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende do mal ou daquilo que ele faz de errado, que ele não faz, né? Salmo 138:2 diz assim: Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra. E essa palavra, a palavra de Deus, quem que é a palavra de Deus? Quem que o Deus engrandeceu a tua palavra? Quem é a palavra de Deus? É o próprio verbo de Deus. Quem é o verbo de Deus? É Cristo. Ele se fez carne, né? Então, engrandeceste a tua palavra acima do teu nome. Você vê, né? Que Deus, ele exaltou a sua palavra acima do seu nome. É por quê? Porque a palavra de Deus é verdade, né? Ela é a pura verdade. Agora o homem não, o homem ele não tem palavra, né? Não tem. Hoje ele fala uma coisa, amanhã ele fala outra, não é isso? Não é isso? Hoje ele promete uma coisa, amanhã ele não cumpre o que ele falou. Verdade? Hoje ele dá uma coisa, amanhã ele vai e toma. Entendeu? O homem, ele é assim, né? O homem, ele não tem uma firmeza. Ele não tem uma firmeza. Porque ele é homem. Porque ele é homem. Ele, é verdade, ele é falho, né? Ele é um homem. Ele não é firme, não é verdade? Quem é firme é só a rocha, que é Jesus Cristo, né? É o próprio Deus, né? Então diz aqui, por isso que diz aqui, que Deus não é homem para que minta, né? Porque o homem mente, né? O homem mente, nem filho do homem para que se arrependa. Por que que o filho do homem tem que se arrepender? Porque ele é pecador. O pecador tem que se arrepender, ele peca, né? Todos nós, mesmo sendo servos de Deus, mas nós pecamos, não é verdade? Nós erramos, nós falhamos, então nós temos que se arrepender, porque somos homens, nós não estamos divinos, não temos a natureza divina, né? Nós temos a natureza humana, não é verdade? Natureza humana, então, é verdade, só naquele dia que nós vamos, é verdade, quando tocar a última trombeta, quando diz que tragada foi a morte na vitória, né? Então nós vamos receber um corpo incorruptível, ser transformado. Aí nós vamos receber uma nova mente, a mente, né? A celestial, um corpo celestial, uma natureza celestial, divina, e nós vamos subir. É verdade? Por isso que esse corpo e a carne e o sangue não pode subir. É verdade? Bom, então essa é a minha resposta. Eu não sei se os irmãos entenderam, né? Sobre porque Deus, ele não é o homem nem o filho do homem para se arrepender-se, né? Bom, agora nós vamos meditar em 6 de Gênesis, em 23, né? Aliás, 6 e verso 6 de Gênesis. Aqui agora é uma outra coisa, é um outro assunto, tá? É um outro assunto. Vai falar a mesma palavra, mas o sentido é diferente,
Tá? Por isso que esse grupo é bom para a gente examinar. Por isso que examinar é diferente de ler. Ah, eu li a Bíblia uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Ele leu é uma coisa, né? É aquilo que Eunuco estava vindo, né, para Jerusalém, voltando de Jerusalém, tinha ido adorar a Deus, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Estava lendo. Aí o Felipe perguntou: Tu entendes o que você lê? Ele disse: Não, estou entendendo, não. Sobe aqui e explica para mim. Como eu vou entender se alguém não me explicar? Se alguém não me ensinar? Bom, daí então Felipe foi meditar com ele a palavra, e foi examinar, foi meditar e foi explicar. Ele estava só lendo, né? Então, por isso que aqui, ó, aqui que está a senha, que está o mistério, que está o segredo, está aqui, ó, né? 6 de Gênesis, verso 6, ó. Capítulo 6, verso 6, ó. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Aqui que está o segredo, irmão. Ó. Aqui que está o segredo, ó. E pesou-lhe em seu coração. Então aqui já está a resposta. Esse arrependeu aqui não é o mesmo do arrependimento do pecado do homem lá. Por isso que lá fala que Deus não é o homem para que se arrependa do pecado. Lá está falando do pecado, né? Porque Deus não peca, então não se arrependa. Agora aqui, quando fala, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Então agora os irmãos vão entender que esse arrependeu aqui é assim, então, né? Então, ó, esse arrependeu é no sentido de entristeceu-se muito o Senhor. Então, esse arrependeu é no sentido de entristeceu. Ó. Então, entristeceu-se o Senhor de haver ter feito o homem sobre a terra. Por que que lá, aqui, esse sentido de arrependeu, entristeceu? Aqui já responde, ó, e pesou-lhe em seu coração. Esse pesou-lhe é o mesmo de pesar, né? Pesar, né? Verdade? Pesou-lhe em seu coração é uma tristeza muito grande, pesou, uma grande tristeza. Por exemplo, Deus recolhe alguém, né? Ou falece alguém, nós não fala meus pêsames. Por que pesa? Porque é um momento difícil, é um momento pesado, é um momento de grande dor, de grande tristeza no coração. Então nós falamos meus pêsames, né? Porque a pessoa está muito triste com a separação, perdeu, enfim, né? Foi embora, partiu, não vai mais ver. Então aqui, esse é um. Então lá é um assunto e aqui é outro assunto, né? Então, o arrependeu lá é num sentido, e o arrependeu aqui é outro sentido. Então, esse arrependeu é no sentido de entristeceu muito. Então, entristeceu-se o Senhor de haver ter feito o homem sobre a face da terra, e pesou muito em seu coração. Tá vendo? Essa aqui é a realidade das Escrituras, irmãos. Tá certo? Nós precisamos entender muito é o seguinte, que são umas palavras antigas e que elas têm duplicidade no sentimento, entendeu? Por exemplo, como é que eu vou explicar isso aí para os irmãos? Eu vou ler aqui agora, olha, eu vou ler aqui agora, está em Gênesis capítulo 4, verso 1, né, até 25. Ó, verso 4, 1 e verso 25, né? Capítulo 4, verso 1 e verso 25. Diz assim, ó. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Deu para entender? Então, lá naquele tempo, a palavra conheceu a sua mulher era no sentido de teve relações sexual. Tá vendo como que muda? E para nós hoje conhecer você conheceu uma pessoa, não quer dizer que você conheceu que você teve algum ato com a pessoa, alguma coisa. Não, você conheceu. Não é verdade? Então, naquele tempo, conhecer tinha dois sentidos. Conhecer uma pessoa que você conheceu, viu pela primeira vez, ou conheceu aquela pessoa como tendo uma relação e ela tendo um filho, que ela concebendo aqui, ó. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Conheceu.
né? Então você vê que aqui na frente ele teve Caim e Abel, né? Depois lá na frente, depois que Caim matou Abel, aí fala assim: e tornou Adão, ó, e tornou de novo Adão a conhecer a sua mulher, né? E ela teve um filho, chamou seu nome de Sete. Você viu? Então sempre falava, e tornou a conhecer. E conheceu Adão, e depois tornou a conhecer. E ela ia gerando. Então, esse conhecer era no sentido de ter relações com ela, com a sua esposa. Então, por isso que às vezes esse conhecer arrependeu-se o Senhor aqui no sentido da leitura, não é arrependeu. Então ele fez ó, por exemplo, então se nós lermos arrependeu como arrependimento de culpa, uma culpa, que você só arrepende quem tem culpa, né? Você arrependeu, por que que nós se arrependemos do pecado? Porque nós temos culpa, né? Nós estamos em desobediência, nós precisamos ter um arrependimento por causa da culpa do nosso erro. Agora, Deus aqui, ó, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem? Então Deus o errou de ter feito o homem? Não, lógico que não. É, cairia em contradição. Ele não arrependeu de ter feito o homem. Aqui o sentido que é outro. Então entristeceu-se o Senhor de haver feito o homem. Ele ficou triste, né? Ele não fez o homem errado, ele teve um projeto, ele fez o homem para isso, para a honra e para o louvor e para a glória. Tanto é que ele vai vir buscar o homem, o homem especial, aquele que ele preparou para herdar a sua glória. Então ele não arrependeu de ter feito o homem. Aqui a palavra arrependeu no sentido de Deus entristeceu-se muito, né, de haver feito o homem na terra e pesou muito em seu coração, né? Porque o homem é má desde a sua meninice. Então ele está triste com o homem. Triste, até porque o homem é a imagem, sua imagem e semelhança. Imagine o que foi feito com a imagem e a semelhança de Deus, né? Entendeu? Então, verdade? Então Deus ficou triste. Mas não é questão aqui, não é o sentido de arrependeu. Esse arrependeu aqui de ser de gênero é diferente do Deus não é o homem para que se arrependa. Lá é porque Deus não peca. Então Deus não se arrepende de nenhum pecado porque ele não peca. Se tem uma palavra impossível para Deus é essa. É impossível que Deus peque. Essa palavra impossível de Deus, a única coisa que é a palavra impossível para Deus é que ele peque, porque ele não peca, ele não é, ele é a própria verdade, a própria justiça. Ele é tudo. Ele é tudo, é a própria luz. Tá certo, irmão? Tá explicado aqui? Então tá bom. Deus abençoe. Fica com Deus, todos os irmãos e irmãs do grupo.